Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula que está contida dentro do programa do calendário suplementar da UFPB, tendo em vista a necessidade dessas aulas remotas. Aula de Metodologia do Ensino do Instrumento 3, eu sou o professor Ricardo Soares Ribeiro. Em nosso tema, a gente vai tratar do corpo do instrumento musical, essa relação existente entre os dois. Para tanto, ao final dessa aula, é desejável que vocês sejam capazes de compreender que o corpo é o primeiro elemento a ser explorado no ensino de instrumento. Citar os elementos que compõem a totalidade do corpo na ação de tocar um instrumento. Conhecer os principais sintomas relacionados com ações de práticas repetitivas. E, por fim, valorizar os principais acessórios relacionados ao manuseio do seu instrumento. Aqui na parte introdutória, queria colocar para vocês algumas coisas. Precisamos lembrar que o instrumento por si só é mudo, ou seja, ele é silencioso, é estático, é um objeto como outro qualquer. O som do instrumento é produzido somente a partir do movimento do instrumentista e não é qualquer movimento. Aprender a tocar significa aprender a manipular o instrumento de forma específica para criar sons específicos. Então não é qualquer tipo de som, é um som que se deve buscar intencional, não é sem intenção. Então é nesse sentido. Dentro dessa conjuntura, o corpo é o primeiro instrumento que merece atenção. Pense comigo, não é apenas uma parte do corpo que se utiliza para tocar um instrumento, seja ele qual for. Desde o sistema músculo-esquelético de membros superiores, inferiores, até o sistema nervoso central, passando pelos sistemas sensoriais como a audição, o tato, a visão, todo o organismo reage de forma integrada para dar conta dessa atividade. Afinal de contas, tocar um instrumento é algo bem complexo. O professor, compreendendo essa complexidade do ato de tocar, precisa dar mais atenção à totalidade do corpo dos seus alunos, porque é a partir dele, como um todo, que se resulta a atividade musical. Eu não quero me deter muito aqui, mas o corpo, numa visão macro, é uma unidade que abrange o físico, do qual estamos abordando nessa aula, e abrange também uma parte mental e emocional. Quantos de nossos alunos, por exemplo, além da tensão física, que já existe no dia a dia do manuseio do instrumento, já não experimentaram uma tensão emocional em uma audição pública, diante da plateia, diante dos convidados? Uma outra vertente também, mas a gente não vai focar nessa aula de hoje sobre essa vertente. Eu trago aqui uma citação de Vezar, queria que você acompanhasse comigo na tela. Ela diz o seguinte: a música é feita pelo movimento humano. O corpo do músico posiciona-se para produzir um movimento que contém em si as características da música: sonoridade, afinação, melodia, ritmo, expressividade, sentimento. Este movimento é uma habilidade motora complexa, desenvolvida através de uma prática repetitiva e deliberada. O termo prática repetitiva aqui é bem claro, é fácil compreender, Algo que se repete constantemente. Mas o que significa a expressão prática deliberada? Tem a ver com algo que é realizado depois de muita conversa, algo que é realizado, por exemplo, depois de uma análise bem feita, é realizado após uma discussão entre várias pessoas. Aqui no caso, essa prática deliberada que a autora cita está relacionada com a habilidade motora do aluno de instrumento, após uma análise minuciosa do que significa de fato essa habilidade motora. Bom, gente, a questão da repetição é algo bem interessante também. Quanto mais repetir, melhor. Acredito que todos nós já ouvimos essa frase em algum momento da nossa trajetória como estudante, não é mesmo? Mas vale a pena refletir sobre as questões que estão ao redor dessa ação de repetitividade. Eu entendo que o professor quer ver o resultado musical do seu trabalho, Ele quer que seu aluno melhore significativamente a sonoridade do instrumento, mas tanto o resultado musical quanto a sonoridade e, é claro, a integridade física do aluno podem ser comprometidos por uma tensão excessiva ao tocar. Normalmente os professores de instrumento não dão muita atenção à movimentação do corpo no decorrer da aula. Eles estão mais focados nos objetivos e resultados da atividade, seja ela a execução de uma peça, um exercício, um improviso. Parece que a questão sonora sobressai sobre os outros pormenores que passam meio que despercebidos.
E aí, os profissionais da saúde em geral estão muito mais antenados com essas questões do que nós. Eles dizem que a repetitividade é apontada como uma das maiores causas de lesões e sintomas dolorosos do sistema músculo-esquelético. Os instrumentistas estão, junto com outras profissões, entre os mais afetados e diagnosticados com LER, que é a lesão por esforço repetitivo. O professor de instrumento, para além dessas questões técnicas, precisa se atentar para esses itens junto aos seus alunos. Isso pode se tornar muito mais grave ainda quando se tem um público infantil como aluno, o que pode gerar, nesse caso, problemas gravíssimos no desenvolvimento físico dessa criança. É interessante que as crianças de hoje em dia, obviamente, elas não são como as crianças de um tempo atrás. Me refiro à questão da própria atividade física que elas realizam no dia a dia. Há um tempo atrás, as crianças subiam em árvores, brincavam de pega-pega, tinha muito mais movimento. Hoje as crianças estão mais caseiras, se é que assim eu posso dizer. Elas interagem muito pouco com outras fisicamente, embora façam isso de forma virtual. Então isso também interfere na prática do professor com relação a essa temática que a gente está tratando, se ele tiver um aluno numa faixa etária baixa, como criança. Então, gente, aqui nessa tela eu coloco os principais distúrbios causados pela repetição no estudo do instrumento. Vocês observam que tem vários sintomas descritos aí pela tela. De acordo com os profissionais da saúde, os distúrbios relacionados ao movimento repetitivo possuem quadro clínico variado, atingem principalmente os membros superiores. Os principais sintomas são esses que estão mostrados na tela, Sensação de enrijecimento muscular, dores, fraqueza, fadiga, queimação, dormência, ardor. Enfim, são tantos outros sintomas que afetam os alunos, e aqui não somente os alunos, o músico como performance em geral, mas como estamos tratando aqui do ensino de instrumento nas escolas especializadas de música, isso se aplica também aos alunos. Tudo isso é algo que deve nos chamar a atenção. Vocês, enquanto professores, precisam estar muito atentos caso seus alunos se queixem de alguns desses sintomas. Outro item tem a ver com a fala de muitos professores de instrumento que tomam por base a cultura da dor. Tais professores utilizam jargões com seus alunos do tipo: você tem que estudar até doer. Ou então, tem que estudar até ficar uma marca escura no pescoço para os alunos de violino. É comum a gente ver, de fato, isso neles. Outros professores dizem que os alunos de sopro precisam estudar até rachar os lábios. Enquanto não rachar, não está bom. Outros dizem até criar calo nos dedos e por aí vai. Várias coisas, Ou seja, esses professores, eles acabam tomando para si a cultura da dor, dizendo que isso é normal, que aconteceu com eles enquanto eram alunos, e isso vai acontecer. Outro item que eu queria tratar com vocês, um outro tópico, é sobre a anatomia dos instrumentos e dos acessórios. Vocês percebem na tela aí que tem várias fotos, vários instrumentos. Cada um deles tem as suas especificidades, Dentro desse tema que nós estamos abordando, tem também a questão da estrutura do instrumento. Vários instrumentos musicais são utilizados em posições muitas vezes difíceis e assimétricas, que criam sobrecargas em regiões do corpo e grupos musculares particulares. E aqui a gente pode pensar nos grandes grupos de instrumentos orquestrais, por exemplo, as madeiras, as cordas, os metais, a percussão, mas cada grupo desse abrange instrumentos específicos com suas particularidades e dificuldades bem definidas. Vale ressaltar que muitos instrumentos mantêm as mesmas características desde que foram criados. Um violino, por exemplo, tem seu formato praticamente inalterado desde o século XVI. Isso ocorre, penso eu, pelo receio dos fabricantes de fazer alguma modificação e alterar as características de produção do som desse instrumento. Contudo, isso não impediu que fossem criados alguns acessórios e pequenas modificações no sentido de aumentar a facilidade do uso de determinados instrumentos. Como exemplo, temos as correias de suporte dos instrumentos de sopro, como o saxofone. Até um tempo atrás, a alça que sustentava o saxofone, ela simplesmente pegava no pescoço e interligava com o instrumento. Essa foto aqui embaixo, vocês podem ver que
A alça era bem personalizada, né, ajustada ao longo do tronco, justamente para que o peso não sobrecarregue a parte de trás do pescoço, onde muitos saxofonistas apresentavam dores. Isso acontece com outros instrumentos também. Então, a postura de cada instrumento, as especificidades geram aí uma demanda que o professor precisa se atentar para que o seu aluno não desenvolva hábitos errôneos. Aqui, por exemplo, na primeira foto de baixo tem uma bateria, né, com as suas peças. Observe que aí tem um banquinho. Isso já foi abolido um tempo atrás porque ficou subentendido que esse banco sem encosto ele estava trazendo muito prejuízo à saúde física dos bateristas, porque não tinham apoio para encostar. E hoje em dia, mais do que um banco, né, é uma cadeira com um encosto de maneira a dar mais conforto para o baterista. Então, são essas alterações, essas adaptações que vêm ocorrendo ao longo do tempo para evitar prejuízos físicos nos músicos. A título de informação, existe um campo na música que trata da ergonomia. Esse pessoal desenvolve estudos científicos que tratam da relação das pessoas com o instrumento musical. Mas é uma área bastante complexa, porque envolve vários fabricantes, empresas e esbarra em interesses capitalistas. E aí, nesse sentido, é bem complicado, né? Bom, gente, temos aqui as referências da aula de hoje. Eu utilizei dois textos, duas autoras, melhor dizendo, Vezar e Pederiva. Elas não são especificamente da área de música, mas elas pesquisaram com os músicos e elas apresentam uma proposta mais na linha de saúde, né? Porque eles têm muito mais autoridade para falar nisso do que nós, músicos, certo? Bom, gente, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua esse mesmo assunto. Eu vou abordar algumas diretrizes de caráter mais prático para se trabalhar a questão do corpo no ensino de instrumento. Até lá então, um abraço em todos.